auditor fiscal da Receita Federal aposentado. Primeira parte com muito orgulho, a segunda parte com grande alívio. Obrigado a todos, mais uma vez a direção da FEDEST pelo convite carinhoso. São 9 dos 11 congressos, eu tive o privilégio de aqui estar. Sou autor da lei, não, eu só participei, botar uma vírgula aqui e acolá. Gostei, inclusive, do trecho que você colocou aqui, do voto do ministro Nelson Jobim, que eu me lembrei de alguma coisa que eu falei com ele no dia que eu estive na residência dele para ajudá-lo a fazer o seu voto. Sério, é legal. Não, mas só ajudar, eu não sou o único responsável por isso, não. 1994, Plano Real. Pela primeira vez na minha vida, a maioria de vocês não padeceram com isso, mas não se esqueçam de pesquisar, porque historicamente é muito importante e triste, que é a tal da inflação galopante. Esse país não tinha sequer noção do que era uma moeda. Não tinha noção de valor. A nossa legislação tributária mudava todo santo dia. Teve ano que nós mudávamos a legislação da tributação de imposto de renda na fonte a cada 48 horas. Ninguém se entendia. Com a estabilidade econômica, 95 nasceu assim um mundo maravilhoso, a economia estável, as pessoas tendo exata noção de quanto valia a sua moeda, o que ela poderia comprar. Conseguimos acabar com a famigerada correção monetária de balanço, que tem várias viúvas por aí, que nunca antes na história desse país se fez tanto planejamento tributário com aquele instrumento. Com isso, Meriel, só um detalhezinho, quando nós reduzimos a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica de 40% para 25%, nós não precisávamos de usar nenhum outro instrumento de compensação, porque isso, por si só, a extinção da correção monetária do balanço provocava uma ampliação de base de incidência do tributo por si só tão grande, que de 40% para 25% a gente ainda ganhou e muito, que permitiu, inclusive, a desoneração de dividendos, que também era uma falácia, que nunca ninguém pagou imposto sobre o lucro distribuído nesse país, sempre foi traço. Tem o meu sindicato que fala que é um absurdo que a gente pede. Volta a tributar para ver se vai arrecadar. Não vai. Aí a gente teve condições de trazer para o país legislações que já existiam no exterior, mas que a gente não tinha condições de moeda para fazer isso aqui. Aí conseguimos fazer algumas coisas boas, né? Juros remuneratórios sobre capital próprio, isso é meio jabuticaba. Na época, eu me lembro que o doutor Everardo, então secretário da Receita Federal, esteve numa reunião do CIAT na Itália, mais precisamente em Palermo, na Titília, e a Europa, tendo como embrião o fisco italiano, discutia o problema de talvez ter que tornar indedutível os empréstimos feitos por empresas controladoras. E nós criamos os juros remuneratórios sobre capital próprio, onde nós tivemos um movimento enorme de mudança de capital de empréstimo para capital de risco, deixou de ser empréstimo para ser capital, creio que extremamente saudável para a nação, e também caiu assustadoramente as remessas a título de royalty e assistência técnica, que era uma brincadeira que o cara usava, ou então as taxas de juros enormes que as pessoas usavam para mandar dinheiro lá para fora sem pagar imposto. Então, as coisas foram estabelecidas em patamares em que, sem perder a arrecadação, as pessoas podiam fazer aquilo que efetivamente estavam fazendo com transparência, com segurança, e não ao invés de algumas normas que empurram o contribuinte para a ilegalidade, porque ele precisa sobreviver. Bom, a esse reboque veio tributações em base mundiais, porque a gente tinha um regime de territorialidade, passamos a ter a tributação universal, e aí esse negócio de tributação de coligadas, controladas, filiais e sucursais no exterior era para ser algo mais simples. Não tem nada a ver com paraíso fiscal, é uma coisa matemática, é o seguinte, eu cobro aqui 34, se eu estou considerando os 9 de ZSL. Você tem ganho lá fora, quando trouxer para cá, vai ter que pagar no mínimo 34. Se pagou menos lá, o de 0 a 33, eu quero de 34 a 1 aqui, e se pagou mais, morre o assunto. Assim foi feita essa construção. Essa lógica é só esta. Paradigma foi a legislação americana, mas não aceita prejuízo por 2 motivos. Um,
porque o fisco americano tem estrutura, condições e poder para ir no país dos outros e fiscalizar as empresas do outro lado para ver, por exemplo, se aquele prejuízo é real ou não. Nós, infelizmente, não estamos com essa bola toda. Aí começou, nós estamos no 17º ano de vigência desta norma. Só que tem uma DIN que sentaram em cima e até hoje as pessoas não estão sabendo como fazer as coisas. Tem uma situação conceitual, se é para fazer ou não, se vale ou não vale. Gostei que a doutora Merielbe, minha querida amiga, defende a constitucionalidade daquilo que está lá. Realmente, a disponibilidade econômica ou jurídica de renda, ela existe. Quando a empresa coligada ou controlada, ela ofere o lucro lá, isso repercute no patrimônio da investidora imediatamente, com efeitos econômicos, inclusive de mercado, inclusive valorizando suas próprias ações, inclusive repercutindo, por exemplo, se ela tiver capital aberto, nas negociações de mercado de capitais. Então, é óbvio que tem repercussão. Vamos discutir conveniência ou não? Para depois. Pior, a sucursal e a filial, aí que não se discute mesmo, porque é a própria empresa, é o próprio ente jurídico, que as legislações tributárias tratam para fins estritamente tributários como entes autônomos para cobrar imposto do cara. Mas formalmente, juridicamente, pela legislação societária, é a mesma empresa. Então, o resultado está aqui dentro, acabou. Outra coisa, é essa compensação de prejuízo que as pessoas clamam. Eu acho que ela deve ser colocada em outro diapasão. Por exemplo, eu tenho uma certa angústia, desde a origem, mas vai, em relação a sucursal e filial, porque é a mesma empresa. A distinção é tributária. Está no outro país a minha filial, ela vai pagar imposto como se fosse uma empresa de lá, traz para cá, mas societariamente é a mesma empresa. Agora, quando é filial, quando é coligada ou controlada, espera aí, a pessoa investe numa empresa, num país que, porventura, tribute dividendo, não moderno como o nosso, como a maioria do mundo. Fechou o ano, tem lucro, ele recebe o dividendo, paga imposto. Se no ano subsequente tiver prejuízo, não recebe, não paga imposto. Mas as coisas são distintas. Eu não tenho que trazer prejuízo de empresa no exterior, no caso de coligação e controle, para aqui para dentro. Tem. Os prejuízos têm que ser compensados lá fora, ela com ela mesmo. Eu pago imposto quando eu ganho. Quando eu perco, é assim que o mundo funciona. Se você olhar para uma tributação de participação societária convencional em qualquer lugar do mundo. Do mundo. O ente que é investido, ele apura seus prejuízos internamente e, se remanescer lucro, seus sócios têm um ganho. Agora, o sócio não traz para dentro do seu patrimônio as perdas. Nunca o fez, e eu duvido que tenha algum lugar no mundo que faça isso. Então, eu gostaria de separar um pouco a filial e sucursal, que para mim é uma angústia, eu acho que dá para discutir bem esse assunto. Volto a insistir, porque para mim é uma empresa só, é um ente jurídico único. Agora, em relação a controlada e coligada, eu acho que não é por aí. É complicado eu estar falando isso, né? Que agora eu sou um pretenso provável consultor de empresas, que agora eu estou desligado do serviço público, mas a gente tem que conviver com a nossa convicção pessoal também. Bom, outra coisa que se discute são efeitos cambiais. Pô, moeda estrangeira no Brasil pode ser até mercadoria, é um produto financeiro, mas não é dinheiro, diferente de inflação. Porque de inflação é a corrosão da tua própria moeda. Então, a tendência era não tributar a inflação quando ela existia em patamares elevados. Câmbio é a moeda de outro lugar. Aqui dentro é mercado. Você pode ganhar ou perder em câmbio de termos reais, em termos, se comparar com o teu patrimônio vis-à-vis da sua moeda. Vamos discutir se é conveniente, até porque as oscilações cambiais hoje não são tão relevantes. Eu posso trazer isso para um conceito de política econômica de apoio à empresa multinacional de capital nacional. Mas outra discussão, não necessariamente a discussão jurídica. Não obstante já ter precedente no judiciário, eu continuo achando que variação cambial é renda. A minha comparação da minha moeda e é perda real também.
Outra coisa que eu acho que a gente pisou na bola. Sanha arrecadadora. Benefício fiscal das nossas empresas lá fora. A gente tem que pensar um pouquinho melhor. Eu acho que o Brasil tem que ter interesse que a gente tenha operação lá fora. Legítimas, não em paraíso fiscal. Mesmo no conceito de tributação universal. Se o cara tem um benefício fiscal lá, você deve repercutir aqui. E outra coisa, parar com essa brincadeira da legislação brasileira de estar, por exemplo, benefício fiscal na área de Sudã e Sudene, de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, para a empresa americana, ou de qualquer outro país que não tenha acordo com cláusula de tax sparing, como tem o Japão. Porque você simplesmente está transferindo tributos daqui para lá. É isso que acontece. Por quê? Ele deixa de pagar imposto para o Brasil e quando ele reconhece o resultado nos Estados Unidos, na Espanha, exceto o Japão e mais 2 ou 3 que a gente tem acordo, o imposto é pago lá. Então você não está trazendo benefício para o empresário que tem investimento no país. Você está dando benefício para o caixa do tesouro do país de origem desse capital. Então, acho que a gente tem que fazer em mão dupla. Eu acho que a gente tinha que ter uma legislação que falasse algo do tipo seguinte, esse benefício só vai para país que tenha legislação interna com reciprocidade, que acate como se devido fosse aqui, como crédito lá. Eu repercuto essa mesma coisa em relação às nossas empresas nacionais e trago e aceito o incentivo fiscal que ele tomou no outro país, repercutindo no resultado que ele vai me tributar aqui, porque senão eu estou surrupiando do outro país que abriu mão para o meu investidor. Ele não pode ser injustiçado ou penalizado. Ou então, se você tiver um acordo que tem o mesmo efeito. Porque, fora isso, realmente é complicado. Me angustia nas duas pontas. Você não reconhecer o benefício legítimo que o cara tem lá fora, anulá-lo cobrando o imposto dele aqui, e também você dá benefício para multinacionais cujo país de origem você vai ver que o imposto vai estar sendo pago lá, então você não está incentivando o investidor, você está incentivando o outro país, que é um troço meio maluco. Tudo isso foi feito no patamar econômico mundial um pouquinho diferente de hoje. Se eu usar a expressão, eu tinha até escrito aqui, o mundo mudou. O mundo mudou. Naquela época, a gente tinha já alguma relevância de empresas brasileiras investindo lá fora, mas você tinha muita gente era camuflada em paraíso fiscal e apostando contra a moeda nacional. O pessoal especulava pesado contra a moeda nacional, principalmente banco. E hoje o mundo é diferente. Hoje a tal da globalização, que já existia na época, hoje é muito mais extensa. Hoje o capital brasileiro está conseguindo entrar em outros mercados com sucesso, com relevância, com seriedade e com competência. Aí eu acho que estava na hora da gente parar de discutir um pouco possíveis e talvez difíceis inconstitucionalidades e tratar essa norma como algo real, factível, em vigor, mas que precisa necessariamente de uma evolução sob o enfoque de desenvolvimento e de competitividade da nossa indústria e do capital nacional nas operações que faz nos outros países. Eu acho que esse é o melhor caminho, porque senão nós já temos 17 anos, daqui a mais 17, a gente vai estar discutindo se isso é constitucional ou não. Você não melhora a legislação, não lhe dá a qualidade que a realidade econômica desse país demanda e pode criar um passivo enorme